Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Fragmento do poema Adiamento de Fernando Pessoa. Tenho vontade de chorar muito, de repente, de dentro. Não queiram saber mais nada. É segredo, não digo, só depois de amanhã. Trouxemos esse fragmento hoje do Fernando Pessoa a respeito do nosso tema da aula de hoje, que é regência verbo nominal. Para falar de regência verbo nominal, impossível não tratarmos da questão dessa classe gramatical tão menosprezada, tão deixada para lá, que é a preposição. Preposição é uma das 10 classes gramaticais. Quais são as 10 classes gramaticais? Vocês se recordam? Vamos ver aqui em ordem alfabética. Advérbio, adjetivo, artigo, conjunção, interjeição, numeral, preposição. Olha ela aqui, a preposição, que é a nossa convidada de hoje. Substantivo, verbo e pronome. São 10 classes gramaticais. Depois nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma delas. O nosso estudo hoje, a respeito da preposição, o que é a preposição? É a unidade linguística desprovida de independência. Sozinha ela não faz nada. Não aparece sozinha no discurso, em geral átona, que se junta a substantivos, adjetivos, verbos e advérbios, ou seja, a preposição vai se juntar a outras classes gramaticais para dar algum sentido, para que ela tenha sentido, e ela vai vir sempre acompanhada e nunca sozinha. Por exemplo, Aldenora gosta de Belo Horizonte. Nós dizemos que o verbo gostar é regido pela preposição de. O que isso significa? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Aldenora gosta de Belo Horizonte. O de aqui, sozinho ele não faz nada, mas aqui ele é de suma importância, pois ele nos está demonstrando do que Aldenora gosta. Aldenora gosta de Belo Horizonte. Isso indica que não é possível fazer essa construção sem a preposição de. Dizemos que o verbo gostar é regido de preposição de, como eu já falei. Quais são as principais preposições? Só para nós termos as preposições essenciais, só para nós termos uma ideia. A, ante, após, até, com, contra, de, desde. E eu fiz questão de colocar essa preposição, que é uma preposição arcaica, mas deve aparecer para vocês em algum texto mais antigo, des. Aliás, os mineiros têm uma linguagem bem característica, eles usam essa preposição ainda, des. Desde março que eu não falo com ela, eles usam de vez em quando essa preposição. Em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Essas são as essenciais. E tem algumas preposições que são chamadas acidentais. Por que são chamadas acidentais? Porque embora não pertençam a esse grupo das chamadas preposições essenciais, elas fazem o papel de vez em quando. Preposições acidentais podem ser durante, como, conforme, feito, exceto, salvo, visto, segundo, mediante, tirante, fora, afora e etc. Pode acontecer outras preposições acidentais também. As classes gramaticais nós já falamos, e por falar em classes gramaticais, existem alguns acidentes que nós precisamos prestar atenção. Esses acidentes são algumas imperfeições da língua que nós precisamos tratar com algum detalhe. Ao invés de, eu coloquei as duplas aqui, ao invés de, em vez de. Eu só vou dizer ao invés de quando se tratar de ideias opostas. Ideias opostas. Ao invés de sair,
fiquei. Ao invés de fazer jejum, comi. Perceberam? São ideias completamente opostas. Diferente, por exemplo, de em vez de você ficar pensando nele, pense em mim, chore por mim. Lembram na música? Aqui foi aplicado corretamente. Em vez de é quando não são ideias exatamente opostas. Na dúvida, utilize em vez de. Assim vocês não vão errar. Ao invés de, deixe somente para quando vocês tiverem certeza de que são ideias absolutamente opostas. Combinado? Outro par. De encontro ou a encontro. Tem uma técnica muito legal para evitar esse conflito com esses pares aqui, de encontro ou a encontro de, porque nós precisamos comunicar exatamente o que nós queremos. Se eu estou indo de encontro, eu vou colidir com alguma coisa, com alguém, com uma ideia. Então é melhor, se vocês quiserem seguir essa orientação, é melhor trocar esse estou indo de encontro, ou seja, eu vou colidir, é melhor usar a palavra colidir. As minhas ideias colidem com as ideias do meu amigo. Eu estou querendo dizer que elas se chocam, elas batem, então elas colidem. Agora, se as minhas ideias que vão ao encontro das ideias do meu amigo, eu vou dizer que as minhas ideias estão alinhadas com as ideias do meu amigo. Perceberam? Não é melhor fazer essa troca? Mas, se vocês tiverem certeza que vocês vão usar corretamente, podem usar ao encontro de ou de encontro. Mas bastante atenção quando vocês forem utilizar esse par. Através de e por meio de. Eu só uso através de quando eu for realmente atravessar. Passei através do parque. Aí sim, porque aí é a ideia de atravessar. Quando for a ideia de atravessar, beleza, posso usar através de. Quando a ideia não for atravessar, enviei um pacote por meio de um portador. Não através de um portador, porque eu não atravessei o portador. Eu enviei um pacote por meio do portador. Perceberam a diferença? Atravessar quando for realmente atravessar. Através de, quando for atravessar. Quando for por meio de, por intermédio de, nós vamos usar o por meio de. Combinado? Senão e senão tem também a sua diferença. Senão separado e o senão junto. Afim. Quando são pessoas que têm as mesmas ideias, são pessoas afim. Quando eu quero dizer que eu estou a fim de alguma coisa, quando eu estou querendo alguma coisa, é tudo separado. A fim de. Perceberam? Tem mais um par aqui, o de mais e o demais, que também vão ter o seu emprego, às vezes vai ser separado e às vezes vai ser junto. Pesquisem. E aqui tem mais alguns exemplos. Com relação à regência de somos 5 irmãos, vocês devem ter ouvido, vocês devem ter falado já, não precisa se esconder, eu sei que vocês já devem ter falado. Quantos irmãos vocês são? Ah, nós somos em 5 irmãos. Não, a regência desse verbo não pede essa preposição em. Nós somos 5 irmãos. Repita comigo, nós somos 5 irmãos. Muito bem, não erre mais. É só lembrar da obra de Érico Veríssimo. Como é que ele escreveu o nome da obra dele? Éramos 6. Éramos 6. Érico Veríssimo sabia exatamente o que ele estava escrevendo. Ele não escreveu éramos em 6. Ele escreveu éramos 6. Exatamente, não vamos errar mais. Então somos 6 irmãos. Somos 6 pessoas, somos 6 participantes, ou somos 10 participantes, quantas pessoas vocês quiseram. Não tem regência, não tem regência não é regido pela preposição em. Tudo bem? Prosseguindo, visar ao objetivo. Quem visa a alguma coisa. Aí sim nós vamos ter que usar, nós visamos ao
objetivo. Da mesma maneira, respondeu ao e-mail. Quem responde, responde a alguma coisa. Aí sim, o verbo responder é regido pela preposição a. Quem responde, responde a alguma coisa, respondeu a alguém, respondeu ao e-mail. Precisa-se de vendedores. O verbo precisar, como nós já vimos, é um verbo também necessita da preposição de. Ele é regido pela preposição de. Então, precisa-se de vendedores, sempre no singular e não no plural. Precisa-se de vendedores. Aqui nós já falamos. E isso é muito importante, isso nos mostra que nós vamos ter que observar a transitividade verbal. Nós vamos falar também desse assunto num outro momento, num outro vídeo, porque é um assunto que demanda pelo menos umas 2 aulas. Nós vamos falar desse assunto com mais vagar num próximo vídeo. Transitividade verbal, que é essa questão aqui do precisa. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Quem quer, quer alguma coisa. Tudo bem? Agora aqui, eu vou passar para cá. Nós temos algumas situações de regências de alguns verbos. Quem aborrece, aborrece a. Quem absolve, absolve de. Foi absolvido do crime, porque aí nós vamos ter o de mais o. De o crime, de delitos. Foi absolvido, vamos absolvê-lo de crimes. Abusar de, acabar com, adaptar a, agradecer a, ansioso de ou por, assistir a. Aqui tem uma ligeira diferença entre assistir a um filme, por exemplo, no caso de presenciar. Quando nós vamos presenciar um acontecimento, nós vamos assistir a. Ou então nós vamos assistir a um filme, nós vamos assistir a uma peça teatral. Esse a aqui é a preposição. Esse verbo assistir é regido pela preposição a. Agora, existe também o verbo assistir no sentido de ajudar. O verbo assistir no sentido de ajudar não é regido de preposição. Portanto, eu assisto o enfermo, assisto o enfermo, assisto a criança. Esse a é só artigo, não é preposição. Tudo bem? Então, assistir regido de preposição a, no sentido de presenciar. Assistir no sentido de ajudar não é regido de preposição. Baixar, está acontecendo a seguinte questão no momento. Esse baixar, nós vamos baixar o aplicativo. Não é abaixar, certo? É baixar o aplicativo, ou baixar os juros. Abaixar é em um outro sentido. Aqui para nós baixar o aplicativo ou baixar os juros, vai ser sempre baixar e não abaixar. Combinado? Casar-se tem a sua regência própria, com, dar, dará. Podem observar o seguinte, tem alguns verbos que admitem várias regências. O dar, o verbo dar, por exemplo, é regido pela preposição a, pode ser regido pela preposição em, com ou por. Distribuir a ou por. Falar de, em. Ir ao. Essa daqui, aliás, eu quero agradecer ao meu amigo Silvio Sá, fotógrafo excelente, porque essa sugestão foi justamente do Silvio, meu amigo fotógrafo. Ele falou, Fernando, as pessoas falam que vão no cinema, isso não está muito bem construído. Você poderia falar um pouco sobre regência? Muito obrigado pela sugestão, Silvio. Está aqui a aula referente à regência. Bom, quem vai a algum lugar. O verbo ir é regido pela preposição a. Então quem vai ao cinema, vai ao teatro, vai à mercearia, sendo que esse a leva ao acento agudo. É um a que nós podemos dizer que é um a craseado. Quem vai à mercearia. Quem vai à quitanda, também com acento agudo. Lembrar-se de, levar em, ou a, ou por. Namorar também tem uma particularidade. O verbo namorar não é regido de preposição. Portanto, eu namoro Elide, eu namoro
uma menina, eu namoro a moça e não namoro com a moça. É claro que nós estamos falando aqui, nós sempre vamos levantar essa questão, nós estamos falando do português padrão. No português não padrão, nós podemos até encontrar, nós ouvimos, nós observamos, as pessoas falam com muita frequência. Eu namoro com determinada pessoa, eu namoro com Elide. Precisamos entender que essa é uma fala do português não padrão. Como a nossa proposta é ensinar o português padrão, namorar não é regido de preposição. Portanto, é namorar Elide. Eu namoro Elide. Eu namoro a esposa, minha esposa, certo? Agora, optar é por entre, pagar AD em, parecer com AD. Preferir também tem uma particularidade. Quem prefere, a regência do verbo preferir é a, é a preposição a. Então, quem prefere, prefere a. Então, vamos ver como fica? Eu prefiro sair a ficar. Essa é a forma correta. Eu prefiro sair do que ficar? Não. Eu prefiro sair a ficar. Aqui é só um exemplo. Tem vários outros exemplos que vocês podem depois levantar. Quem reclama, reclama contra. E assim por diante. Eu trouxe apenas alguns exemplos de regência. Existe dicionário de regência, que inclusive o professor Evanildo Bechara recomenda que seja consultado sempre um dicionário de regência. Vou passar para cá agora. O professor Evanildo Bechara recomenda que seja sempre consultado um dicionário de regência. Existe um dicionário específico para mostrar as regências verbo-nominais. Bom, por hoje é só isso que eu tenho a dizer para vocês sobre regência. É claro que esse assunto não se esgota. Vocês veem que ainda temos que abordar sobre transitividade verbal, temos que falar um pouco ainda sobre as regências nominais, mas como eu tenho certeza que nós temos ainda muito a tratar, tenho certeza que vocês vão continuar acompanhando os vídeos. Espero que vocês se inscrevam no meu canal, toquem no sininho, deem o seu positivo, para que nós possamos continuar nos confraternizando e para que vocês continuem trazendo ideias para que nós possamos enriquecer nossas aulas. Muito obrigado, tenham uma boa tarde.